Iniciado. Tá gravando agora. Antes de começar a falar sobre geometria espacial de posição, eu vou dar algumas orientações. Primeiro de tudo, o Moodle ele já está atualizado. Eu já subi lá no Moodle. Eu não vou conseguir, mas tudo bem. Eu já subi lá no Moodle. Você entra aí no Moodle de Matemática do terceiro ano. E aí lá vai ter o roteiro de estudo e o plano de trabalho de head. Lá está descrito como fazer o resumo e como fazer a lista de exercício, as datas das entregas e como que eu vou calcular a nota dessa primeira quinzena do head e como eu vou calcular a nota da segunda quinzena do head. Essas duas quinzenas, a gente está na primeira, né? A primeira e a segunda, a nota dessas duas quinzenas vai ser equivalente à nota do primeiro bimestre do ano letivo de 2020, tá? E qual que é o cronograma aqui? Toda terça e toda sexta eu quero combinar com vocês às 10 horas da manhã, encontrar todo mundo aqui, eu vou dar presença, tá? A presença vai ser indexada à nota da avaliação atitudinal. Então eu quero todo mundo aqui e aí eu vou dar as minhas orientações sobre como você tem que fazer o resumo, tirar dúvidas sobre algum ponto importante do conteúdo, essas coisas. Além disso, todos os dias à tarde eu vou estar disponível para atender qualquer tipo de dúvida que o aluno tiver. Tá com uma dificuldade muito séria de entrar na minha videoconferência aqui pelo Discord? Vem aqui à tarde que a gente vai tentar resolver o seu problema. Não conseguimos resolver esse problema, a maciça maioria prefere que use o Discord. Também não tem problema, porque agora eu acho que eu estou gravando já. Agora eu acho que eu consegui um aplicativo bom para poder gravar o assunto. E aí acho que... tem mais uma dúvida que todos têm a respeito desse resumo. O que eu quero... Como eu quero que você faça esse resumo? Primeiro, você vai lá no Moodle, você vai ver todas as orientações de como você tem que fazer esse resumo. Começa a fazer esse resumo. Vem aqui no Discord tirar dúvida comigo. E aí você esteja sabendo, desde agora, que no dia 25 de maio, à tarde, eu estarei disponível para poder corrigir o resumo. Então você vai vir com o seu resumo até onde você fez. Você vai trazer ele, você vai subir aqui na tela do Discord, no chat do Discord. Eu vou ler ele e vou dar as orientações. Eu quero muito que mais pessoas façam a mesma coisa, que a gente faça um tipo de grupo de estudos em torno disso. Então vai vir, sei lá, Carnara, Luísa, Guilherme Vick, Cauã, alunos que não estão aqui, vão comparecer aqui, o Alan, compareçam aqui, sobe o resumo no chat, que eu vou ler o resumo e vou dar as minhas orientações. É esse tipo de correção que eu vou fazer. A entrega do resumo é dia 1º de junho, junto com a lista. Só que a lista eu só vou soltar ela na semana que vem, tá bom? Agora tem duas Sabrinas Vale aqui no chat. Tá, Sabrina tá no PC. Então eu vou começar a falar sobre geometria espacial de posição, porque foi um assunto que a Carnara falou que estava com dificuldade. Então como que é para fazer o resumo? Parafraseando que já está escrito lá no guia de estudo. Eu quero que o seu resumo ele seja o mais denso possível, tá? Eu quero que ele tenha só informações importantes. Quais são as informações importantes? Deixa eu ver se tem aqui. As informações importantes que eu quero. Eu escrevi isso aqui. Eu escrevi isso em algum lugar. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, as informações importantes que deve ter no seu resumo as principais definições, as proposições, propriedades e teoremas. Então você vai abrir lá o livro, que ele está disponível para você fazer download. O link para fazer download ele está disponível aí no Discord. Eu vou subir todo dia, se alguém precisar eu subo. Então você vai vir aqui no livro e aí você vai perceber que o capítulo 7 do livro ele é subdividido em seções. Esse pedaço aqui você não precisa fazer resumo, tá? Dá uma lida, é importante. Mas o que é importante para mim? Isso aqui é uma seção. Noções primitivas. Proposições primitivas.
E aí você vai colocar postulados. Tudo que tiver aqui como seção e subseção você coloca, é importante. Postulados de existência, postulado de determinação, postulado de inclusão, postulado das paralelas, determinação de plano, proposição. Isso aqui, se eu não me engano, acho que é uma propriedade. Não lembro. Acho que aqui é postulado, na verdade, mas esse postulado vem do primeiro. A gente vai falar sobre isso. Exercício, exemplo, não precisa, tá? Aqui, ó, essa aqui é uma seção. Posições relativas de dois planos, planos secantes, postulado da interseção, propriedade da interseção de planos, enfim. Exemplo não precisa fazer, exercício não precisa fazer. Por que não precisa fazer exercício nem exemplo? Porque eu já pedi para vocês fazerem uma lista de exercícios antes da quarentena, né? E aí a quarentena começou exatamente no dia que a gente ia fazer um exame desse assunto e vocês iriam me entregar a lista desse assunto. E aí eu estou recebendo essa lista por e-mail. É só me mandar por e-mail que eu recebo e ela vai ser... eu vou corrigir essa lista e ela vai ser acrescentada na nota final do primeiro bimestre, tá? Antes de eu somar a avaliação atitudinal. Então é facinho, tá? Eu vou usar um adjetivo aqui. Eu não gostaria de falar esse adjetivo da minha disciplina porque eu gosto muito de matemática, mas esse assunto é realmente enfadonho, tá? Aí depois você pesquisa aí na internet o que significa enfadonho. Enfadonho é cansativo e comprido. Comprido e cansativo. Mais ou menos isso. Existem outras áreas da matemática que são bem melhores, mais legais e interessantes. Mas a própria geometria é uma área muito interessante da matemática, mas ela é muito importante. Mas é muito importante eu falar da geometria espacial de posição porque ela é um dos fundamentos da geometria, né? Eu escrevi isso em algum ponto aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro precisamos deixar claro que esse tipo de espaço envolvido aqui é tridimensional e plano. A menor distância entre dois pontos, uma maneira de definir o que é um espaço tridimensional e plano é dizer que a menor distância entre dois pontos distintos presentes nesse espaço é uma linha reta, né? Se for um espaço tridimensional e curvo, a menor distância vai ser uma curva, mas não é o caso aqui. E aí, para a gente começar a estudar geometria, a gente tem primeiro que definir os objetos geométricos mais simples possíveis. O ponto, reta e plano. O ponto, a reta e o plano são esses objetos geométricos que vão construir qualquer tipo de objeto geométrico. Vai construir círculo, vai construir curva, vai construir cela, vai construir cubo, paralelepípedo, pirâmide, enfim, toda sorte de objeto geométrico é construído só com esses três pontos aqui. Esses três objetos. Na verdade, absolutamente, se você olhar de uma maneira mais profunda, todos os objetos geométricos são construídos só com ponto. Tá? E aí, a gente precisa definir o que é ponto, reta e plano. O livro simplesmente diz, ele define ponto, reta e plano apenas apresentando essas figuras para vocês. Eu prefiro ser um pouquinho mais detalhista. 4 assistindo. Eu prefiro ser um pouquinho mais detalhista. Ponto, realmente não tem como eu definir ponto a não ser recorrer ao próprio ponto. É uma noção extremamente intuitiva que nasce com a gente, já vem imprintado na nossa cabeça, né? E ponto a gente pode definir ele da seguinte maneira: é uma região do espaço que não tem tamanho, não tem comprimento, não tem volume, é só uma região do espaço adimensional que não tem tamanho. Ele pode concentrar massa? Pode. Na física a gente leva em consideração isso. Eu falei em outra oportunidade que um átomo, quem dá o volume do átomo é a eletrosfera do átomo. Só que o núcleo do átomo é o que concentra a massa do átomo, né? Praticamente toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Porque o próton e o nêutron, né, que está constituído no núcleo, cada um deles é milhares de vezes, se não me engano, acho que 3.000 vezes mais pesado do que o elétron. Se você pegar o ponto e arrastar ele em uma direção só, eu vou ter uma reta. E se eu pegar essa reta e arrastar ela em uma direção só, eu vou ter um plano. Então é essa maneira que eu defino reta e plano. Outra maneira de representar reta é você determinar dois pontos
distintos num plano qualquer, ligar esses dois pontos distintos pela menor distância possível. E essa menor distância possível vai ser um segmento de reta. E se esse segmento de reta, ele, como posso dizer, ele se espalhar para além desses pontos, né, aí ele vira uma reta. Então é usual representar uma reta com A e B, sendo B um ponto extremo e o ponto A também. E aí eu ponho uma barra em cima da reta do símbolo AB. Agora a gente vai ter que definir as coisas. Agora que a gente definiu ponto, reta e plano, vamos definir espaço. É o conjunto formado de todos os pontos. Simples assim. Vou definir reta concorrente. Essa definição de reta concorrente eu vou resgatar ela mais para frente. Vou mostrar qual a situação que vai ser. Duas retas são concorrentes se elas compartilham apenas um ponto. Tá? Então, uma outra obviedade que a gente tem a respeito de toque entre retas é que se duas retas dentro do espaço plano tridimensional, se duas retas se tocarem em dois pontos, então todos os outros pontos também são compartilhados. Esse é um teorema que a gente, se eu não me engano, acho que a gente vai demonstrar mais para frente. Definição de retas paralelas. Duas retas são paralelas se elas tiverem em duas situações. Se elas são coincidentes, ou seja, elas compartilham todos os pontos, ou se elas são coplanares, mas não possuem ponto em comum. Quando eu quero dizer coplanar, significa que as duas retas estão contidas no mesmo plano. E para falar a verdade, o fato das duas retas paralelas estarem contidas no mesmo plano acaba definindo o plano também. A gente vai resgatar também essa definição mais para frente, porque a gente precisa definir plano. E uma das maneiras de definir plano é duas retas paralelas. Sempre, em qualquer situação, no espaço plano tridimensional, duas retas paralelas que não se tocam, que estão em posições distintas, elas compartilham e, além disso, determinam um único plano. Tá? Não determina mais de um, é sempre um. Tá? Então, reta contida no plano alfa, reta S contida no plano alfa. Então, essas duas condições aqui têm que ser verdadeiras para que elas sejam paralelas e distintas. Reta R tem que estar contida no plano alfa, reta S tem que estar contida no plano alfa, e a interseção da reta R com S é um conjunto vazio. Aqui eu vou falar sobre alguns postulados que eles são óbvios, mas eles são importantes para que todos esses postulados, definições, determinações, a gente vai utilizar para poder demonstrar alguns teoremas mais para frente, que o livro separou. São 4 teoremas que vão ser demonstrados. Existem infinitos pontos contidos na reta e fora dela também. Postulado muito simples, muito trivial. Eu posso estender esse postulado também para plano. Existem infinitos pontos contidos no plano e fora dele também. Esse postulado ele não é tão óbvio, mas ele é imediato. Ele não é tão simples quanto os outros, mas ele é imediato também. A ligação de menor caminho entre dois pontos determina uma única reta. É um jeito diferente de eu falar o seguinte. Um jeito diferente de dizer que se duas retas compartilham dois pontos, então todos os outros pontos também são compartilhados. E isso acaba definindo retas coincidentes. Postulado da determinação de um plano. Esse postulado é o mais básico possível para determinar um plano. Sempre, em qualquer situação, se você tiver 3 pontos que não estão na mesma reta, eles determinam o plano. Sempre. A partir desse postulado eu consigo formular outros postulados de determinação de plano, mas esse é o básico, ele é o mais básico possível e mais para frente vai ficar claro por quê. Postulado da inclusão. Se uma reta possui 2 pontos e esses 2 pontos estão contidos no plano, então toda a reta está contida no plano. Deixa eu esclarecer algumas coisas para vocês sobre nível de importância dentro do método científico. Acho que é importante fazer esse tipo de esclarecimento. A diferença de declarações dentro do método científico e dentro da matemática. Declarações que elas são classificadas, por exemplo. Uma declaração que eu classifico ela como postulado, ela não precisa ser demonstrada porque é óbvio, porque ela está na sua cara, é algo que eu observo. Ela pode ser falseada,
eu posso formular um argumento irrefutável, eu posso encontrar um fato científico que refuta o postulado, mas o postulado ele não precisa ser provado. Ele é básico, ele é a partir do postulado que eu formulo teorias. Postulados, ele é análogo às 3 leis. O postulado que a gente tem na matemática e no método científico, ele é análogo às 3 leis de Newton, por exemplo. A primeira lei de Newton fala da... acho que é da inércia. Eu já estou tanto tempo sem estudar que eu já esqueci, mas eu acho que é a lei da inércia. Que é um corpo permanece parado ou em velocidade constante, a não ser que desde que a sua aceleração seja zero. E aí tem a segunda lei de Newton, que também é um postulado, que a variação do momento linear da partícula em relação ao tempo é a força resultante sobre ela. No ensino médio a gente aprende que a força resultante sobre uma partícula que tenha seu movimento variando é dado pela força igual à massa dessa partícula vezes a aceleração que ela tem. Então é um análogo da física de postulado. Voltando para a matemática, postulado das paralelas. Euclides, que é o postulado de Euclides. Euclides foi um matemático lá por volta de 300 anos antes de Cristo, lá na Grécia, que ele escreveu um livro chamado Os Elementos. E lá ele descreve, um dos primeiros livros sobre geometria da humanidade, e um dos livros que ficou mais famoso, um dos primeiros livros a ficar famoso, né, que descrevia a geometria. E essa geometria que Euclides descrevia naquela época é a geometria plana, porque era mais óbvio para ele descrever a geometria plana, porque quando a gente começa a desenhar triângulos, retas, planos, sempre é num plano reto do papel ou do sei lá, da tábua lá de madeira ou de cerâmica que ele escrevia. E aí, conforme for passando o tempo, percebeu-se que existia também a geometria dos espaços curvos. Por esse motivo, a geometria de espaço plano também é chamada de geometria euclidiana. Então, se eu falar geometria euclidiana e falar geometria plana, eu estou falando sobre a mesma geometria. Esse postulado está lá no livro de Euclides, é por isso que ele se chama postulado de Euclides. Por um ponto passa uma única reta paralela a uma dada reta. Então, essa aqui é a dada reta, né? A reta dada. Aqui tem um ponto, e por esse ponto passa somente uma reta paralela a R. Tá? E elas não compartilham nenhum ponto. Os 6 postulados citados até aqui serão usados nas demonstrações dos teoremas ao fim desses slides. Então, gente, perceba o seguinte, você que está com dúvida sobre como escrever o seu resumo, eu acho importante, eu vou subir esses slides, né? Porque eu acho que é importante, porque os meus slides ele acaba sendo uma versão do que eu quero que você escreva no seu resumo, né? Então, na verdade, é o que está me norteando para produzir esse slide. Se eu produzir um slide, um conjunto de quadros mais denso possível, com o máximo de informação possível em mínimo de quadros, né? Então, se vocês perceberem aqui, cada quadro desse, que está escrito definição, postulado, mais para frente vocês vão ver propriedades. Cada quadro desse é um quadro que deve estar no seu resumo. Então, definição de espaço tem que estar no seu resumo. Definição de reta tem que estar no seu resumo. Definição de retas paralelas tem que estar no seu resumo. Então, tem um quadro com a parte de cima vermelha, tem que estar no seu resumo. Tá bom? Deixa eu voltar então aos postulados que eu estava falando. Tá, agora vamos falar sobre como determinar plano. Eu falei aqui um postulado primitivo, né? Que um plano é determinado com 3 pontos que não compartilham a mesma reta, né? E aqui eu retorno a esse postulado, porque existem, se não me engano, acho que 4 maneiras de determinar plano. 4 maneiras de determinar plano. O primeiro postulado da determinação de plano, ele é o mais básico possível. Por que eu quero dizer que ele é o mais básico? Porque o segundo, o terceiro e o quarto, eles utilizam do primeiro postulado para serem construídos. Vocês vão perceber agora. Esse aqui já está claro, né? Eu acho que já está claro. Uma reta e um ponto determinam um único plano. Ao observar a imagem abaixo, percebe-se que, usando o postulado da determinação da reta,
Dois pontos determinam uma reta. Retornamos ao primeiro postulado da determinação de plano. Olha só. Então, se eu tenho 3 pontos não colineares aqui, eu consigo passar uma reta em 2 deles e sobra um ponto. Tá vendo? Passo uma reta aqui entre A e B e sobra o ponto C. Aqui embaixo, passa a reta no ponto A e B e sobra o ponto P. Outra maneira de determinar plano é duas retas concorrentes. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Do mesmo jeito, ó, ao mesmo tempo que eu posso ter duas retas concorrentes para determinar um plano, eu posso pegar aqui da primeira situação, passar uma reta entre A e B, passar outra reta entre B e C, e aí eu vou ter uma reta concorrente aqui, ó, aos 3 pontos aqui, ó. O P se comportando como ponto C aqui, ó. E o quarto postulado também é uma forma, um jeito de reescrever o primeiro postulado. Duas retas paralelas e distintas determinam um único plano. Eu já falei sobre isso aqui também. Então, ó, entre os pontos A e B, eu posso passar uma reta e posso passar uma outra reta paralela no ponto C. Então, no ponto A e B eu passo uma reta, no ponto C eu passo outra reta que é paralela à reta AB. E retornando aqui também, ó, olha o postulado de Euclides falando, ó. Para uma dada reta e um ponto fora dela, nesse ponto passa somente uma reta que é paralela à dada reta. E eu também já disse em algum momento, que mais anteriormente, né, que duas retas paralelas determinam um plano. Então, olha só. Esse aqui, vocês percebam que tem alguns sinaizinhos aqui embaixo que eu acabei não falando sobre eles. Algebricamente, eu posso representar o plano de duas maneiras. Ou por uma letra alfa, uma letra grega, as primeiras letras do alfabeto grego, ou escrever plano, parênteses e os 3 pontos que determinam o plano. Ou dessa maneira aqui, ó. Plano, coloca entre parênteses a reta R e o ponto P. Ou os 3 pontos aqui. Ou duas retas concorrentes. Alfa, que é o plano que representa esse plano aqui, pode ser representado também por plano, abre parênteses, coloca o RS lá dentro. Beleza. Agora que a gente fez todas as determinações, a gente determinou que é ponto, plano e reta. Agora que a gente determinou como que eles são criados, como que eles são definidos, a gente vai falar sobre as posições relativas entre planos, posições relativas entre retas, posições relativas entre retas e planos, posições relativas de ponto a reta, a distância entre esses objetos. Primeiro, eu vou fazer uma definição de plano secante. Essa definição, quando você lê ela pela primeira vez, você acaba se achando uma pessoa muito inteligente. Porque olha o que a definição fala. Ó. Dois planos distintos que possuem um ponto em comum são chamados planos secantes. Aí você vai olhar aqui a figura, beleza. Mas aí se eu interseciono o plano alfa com o plano beta, não é óbvio para mim que aparece uma reta aqui, ó. E essa reta é chamada interseção? De fato é. E isso é um teorema, é o teorema 1, que vai ser demonstrado mais à frente. Só que é muito mais básico eu falar que dois planos possuem um ponto em comum do que eu disser que a interseção entre eles forma uma reta. E até porque eu posso... essa definição é a mais básica possível. Enquanto que eu perceber que essa reta é formulada, é criada com a interseção entre eles, eu preciso demonstrar isso. Não fazer só figurinhas geométricas. Eu preciso fazer uma demonstração que isso acontece em todas as situações. Porque se houver uma situação que não acontece, aí esse postulado cai por terra, ele tem que ser reformulado, que é o que diz um método científico. Então, alfa e beta são secantes, significa então que alfa interseção com beta rende uma reta I, que eu vou chamar de ρ, reta I, chamada de interseção entre os planos. Outra definição de posição relativa entre planos é o plano paralelo. Se dois planos não compartilham nenhum ponto, então eles são paralelos, ou são coincidentes, né? Não, dois planos são paralelos em duas situações. Ou eles compartilham todos os pontos e eles são chamados de coincidentes, ou eles não compartilham ponto algum e são chamados de distintos, paralelos e distintos, paralelos e coincidentes. Tem determinações, tem
definições bem parecidas com retas também. Duas retas são paralelas em duas situações, se elas são coincidentes ou se elas são distintas. Se elas são coincidentes, elas compartilham todos os pontos. Se elas são distintas, elas não compartilham ponto algum, e ainda por cima elas estão em posições diferentes. Postulado da inclusão, já citei isso, mas é uma maneira de definir a posição de uma reta em relação ao plano. Então, se uma reta possui dois pontos que estão contidos no plano, então a reta está contida no plano. E todos os outros pontos do plano da reta também. Se não me engano, esse aqui é um teorema que tem que ser demonstrado. Mas a gente não acaba demonstrando, não vai demonstrar isso nas aulas. Reta secante a plano. Caso a reta e o plano compartilhem apenas um ponto, eles são chamados de secantes entre si. Então, reta em interseção com o plano alfa é um conjunto unitário de elemento P. O único elemento que se encontra dentro desse conjunto é o ponto P. Definição de reta paralela ao plano. A reta e o plano... Tem que arrumar aqui, tem um erro de digitação. A reta e o plano, quando a reta e um plano não compartilham nenhum ponto, então eles são chamados de paralelos entre si. E aí vem algumas propriedades. Essas duas primeiras propriedades aí, elas serão demonstradas mais à frente nos slides. Eu não terminei os slides ainda, mas eu pretendo terminar todos eles hoje e amanhã eu vou fazer essa apresentação amanhã para todo mundo. Então, a primeira propriedade, a reta paralela ao plano. Se uma reta não está contida no plano e é paralela a uma reta que está contida nesse plano, então a primeira reta é paralela ao plano. Então você imagina assim, ó. Eu tenho duas retas e essas retas são paralelas. Uma dessas retas está contida no plano e a outra reta não está contida nesse plano. Então, nesse caso, a reta é paralela ao plano. Outra propriedade. Se um plano contém duas retas concorrentes e essas retas concorrentes são paralelas a um outro plano, então as duas primeiras retas concorrentes são paralelas às outras retas concorrentes também, e os planos também são paralelos entre si. É uma propriedade que ela vai ser demonstrada ao final desses slides. Eu vou falar um pouco sobre as posições relativas entre retas. E aí são 4 modos de definir posições relativas entre retas. Tá faltando uma aqui, depois eu vou dar uma olhada. E aí as duas primeiras elas já foram citadas no começo do slide. E aí eu só fiz um textinho aqui falando sobre elas. Então, as definições de retas paralelas concorrentes dadas no início desses slides são duas formas de determinar suas posições relativas. No caso da definição da reta concorrente, é importante frisar que R é concorrente a S. Então, deve ser verdade, é obrigatório que deve ser verdade que R interseção com S é um conjunto unitário cuja única presença que tem lá dentro desse conjunto é o ponto P onde elas se cruzam. Então, se eu tenho uma reta concorrente, deve ser verdade isso. Tá? Se isso aqui não for verdade, elas não são concorrentes. E retas concorrentes determinam um único plano. Retas paralelas, para que elas sejam paralelas, elas devem ter duas condições. Essas duas condições elas devem coexistir. A primeira condição é que elas determinam um único plano. E a segunda condição é que R interseção com S deve ser um conjunto vazio. Ou seja, é um conjunto que não tem elementos lá dentro. Sendo que esses elementos que eu estou citando são os pontos onde eles se cruzam. Como eles não se cruzam ponto algum, a reta R intersecionada com a reta S é um conjunto vazio de pontos. Lembrando que elas também determinam um único plano. Acontece muito da gente em rodas de conversa, de discentes que falam sobre um pouco de geometria, eles definirem que retas elas são paralelas se elas não compartilham ponto algum. De fato, isso é verdade, tá? Mas para que duas retas sejam paralelas, elas têm que ter duas condições que devem coexistir. Primeira condição, elas devem estar contidas no mesmo plano.
Segunda condição, elas não podem compartilhar ponto algum. Essas duas condições têm que ser satisfeitas para que eu tenha uma determinação de paralelismo entre duas retas. Existe uma situação em que eu tenho retas que não compartilham do mesmo plano e que não compartilham ponto algum, que são chamadas retas reversas. Então, duas retas sem pontos em comum e que não compartilham de um mesmo plano são chamadas de retas reversas. Então, R interseção com S é um conjunto vazio, S está contido no plano alfa e R não está contido no plano alfa, apesar dele intersecionar o plano alfa em um ponto só. E aqui é o que eu estava produzindo quando vocês chegaram aqui no canal Discord, que são as propriedades das posições relativas. Então são propriedades que a gente tira, que se a gente fazer uma digressão sobre essas definições e postulados que eu listei aqui, são obviedades e consequências que a gente tira se a gente fizer algum tipo de digressão sobre o assunto. Então eu estou listando aqui algumas dessas propriedades e essas propriedades elas são utilizadas e úteis para fazer demonstração, qualquer tipo de demonstração que a gente precisar. Então, primeira propriedade, se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas contidas nesse plano. Essa propriedade tem que estar no resumo, tá? Propriedade 2. Se uma reta é paralela a um plano, então ela reversa infinitas outras retas contidas nesse plano. Propriedade 3. Se uma reta é secante a um plano, então ela é concorrente a infinitas retas contidas nesse plano. Se uma reta é secante a um plano, então essa reta reversa infinitas retas contidas nesse plano. Propriedade 5. Se uma reta está contida nesse plano, então ela é paralela e ou concorrente, aqui ó, e ou, né, concorrente a infinitas outras retas contidas nesse mesmo plano. E a propriedade 6, que é uma propriedade sobre interseção entre planos. Se dois planos são concorrentes, sendo I a interseção entre eles, então existem infinitas retas concorrentes a alfa e beta, que são paralelas a I. Se dois planos alfa e beta são secantes, então a interseção I entre eles é secante a infinitas outras retas contidas tanto no plano alfa, contidas quanto no plano beta. Que eu tinha para falar, então, eu acho que é só isso, né? E aí, quem tiver, eu estou vendo que eu tenho 5 no canal e 4 assistindo, 4 espectadores. O que eu tinha para falar sobre sobre o geometria espacial de posição para hoje é isso, né? Eu vou retomar o assunto amanhã de manhã, às 10 horas da manhã. Vou fazer, na verdade vai acabar sendo uma repetição do que eu acabei amanhã, vai ser uma repetição do que eu acabei fazendo hoje. De qualquer maneira, o vídeo de hoje e o vídeo de amanhã estarão no YouTube amanhã. Com certeza o vídeo que eu estou gravando agora eu vou subir no YouTube agora, tá? Já vou deixar claro, já vou avisar todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, por favor, faça algum tipo de manda uma mensagem aqui pra mim, por favor, que eu vou responder. Gente, eu vou reiniciar o Discord e já volto, peraí. Voltei. Tá, essa aula, essa videoconferência eu vou subir no meu canal pessoal. Eu vou colocar no grupo do Whats, vou colocar no Moodle e vou colocar aqui no Discord também. As aulas que elas devem ser assistidas, você tem que entrar aqui eu vou trocar a tela aqui, peraí. As aulas que tem que ser assistidas, você vem aqui no Moodle, tá? Ele já está atualizado e as aulas são essas aqui, ó. Essas aulas aqui são aulas de número 65 e 66. Essas duas primeiras são a 65 e as duas últimas são a 66. Como está escrito aqui, para que seu resumo tenha um potencial maior de nota, é sugerido que você assista as seguintes videoaulas sobre o assunto. Então,
copia, eu prefiro assim porque eu tentei colocar como link e fica uma tela enorme no bloco, aí fica feio. Mas você cola e acessa e você vai aqui. Então aqui nós temos uma reta. Mais uma aula do vestibular. O nome do canal é Nerk, tá? Nerk. Mas aí é melhor, em vez de você entrar direto no canal Nerk, vai direto no link lá, que eu acho que é mais fácil. Cara, tem uma aluna chamada Luísa no terceiro ano, esqueci, velho. Tô péssimo de... Sou péssimo de memória. Minha memória recente é péssima, mas eu lembro tudo que aconteceu em 2014. Eu vou disponibilizar os slides. Eu vou disponibilizar o que eu tenho agora, tá? Eu vou subir aqui no Discord. Pera aí, eu vou colocar aqui no... Os slides estão aqui. Ó, eu vou mostrar pra vocês como fazer pesquisa aqui no chat. Vocês estão vendo aí, né? O chat tá aparecendo aí pra vocês. Deixa eu ver quem que tá aqui vendo. Não aparece a listinha. Mas enfim. Por exemplo, você quer saber alguma coisa que eu falei, deixei aqui no chat do Discord. Ah, eu tô procurando os slides do professor Fersch. Você vem aqui no buscar, tá vendo? Aí você escreve, sei lá, geometria. Aí vai aparecer todas as mensagens que eu escrevi geometria. Era pra aparecer... Não tá aparecendo o link. Deixa eu ver. Ano, deixa eu ver. Não tá aparecendo o link. Ih, não sei o que eu faço, mas enfim. Enfim, de qualquer maneira, o link para poder pesquisar o jeito para poder pesquisar o livro que eu subi aqui no Discord para você baixar, você escreve aqui, ó, Dropbox. Enter. Não tá funcionando. Enfim, eu vou escrever aqui de novo, peraí. Eu vou subir de novo aqui o link. Outro dia eu testei e funcionou. É as bruxarias da... As bruxarias. Compartilhar. Aqui o link do livro. Esse é o link do livro para vocês fazerem o download. Tem problema não desenhar no resumo? Essa é uma das informações que eu coloquei aqui no guia de estudo. Tem que ter as imagens, sim. Sabrina, eu prefiro sim. Se você tiver dificuldade de desenhar à mão, pode imprimir. Ou pode dar um jeito de, sei lá... Você pode fazer você pode colar, por exemplo. Você pode fazer assim, ó, uma sugestão que você pode fazer. Você faz o seu manuscrito. Você pode colar. Você faz o seu manuscrito e você separa um espaço para a imagem daquela definição, daquela propriedade, postulado, enfim. E aí você digitaliza. E aí depois que você digitalizar, você cola esse manuscrito num arquivo de edição de texto. Aí você coloca a imagem do livro em cima. Você pode fazer isso. Eu vou mostrar pra você, eu tô fazendo à mão, eu prefiro. Mas é porque é particular meu, eu prefiro desenhar mesmo. E aí, mais uma coisa? Então eu vou encerrar a gravação e eu já vou subir já no YouTube. E quando terminar de subir eu coloco aqui então. E aí, se tiver algum tipo de dúvida, é só mandar ver, tá?